por determinação da Justiça, aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social vão receber uma diferença de 7 anos referente a alguns erros nos cálculos dos salários. Segundo a Previdência, em todo o Brasil, 2,3 milhões de aposentados terão direito a essa diferença, número que pode aumentar ainda mais. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto com o diretor acadêmico e científico do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Giovini Oliveira. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Maria. Bom, esse número é muito grande, né? Como é que o Instituto chegou a essa decisão? O INSS relatou que quase 17 milhões de segurados aposentados teriam direito a esse benefício. Após uma malha fina que eles fizeram em alguns benefícios, quase 5 milhões de benefícios previdenciários teriam a égide de analisar se havia diferença ou não nessa reforma. Com esses 2 milhões e 300 mil benefícios já disponíveis, esse cálculo a partir de março agora dessa competência, restam ainda mais quase 2 milhões e meio de benefícios pelo Brasil que podem ter diferenças que vão ser analisadas no decorrer desse ano ainda. Esses valores são decorrentes, Mariana, de qualquer cálculo de auxílio-doença e invalidez. Por que aconteceu essa revisão? Não foi uma ação própria. A Justiça Federal de São Paulo, através de uma ação civil pública, movida por algumas entidades de aposentados, fizeram um acordo antes da sentença para que o INSS cumprisse essas revisões dentro dos padrões orçamentários que a União tinha para pagar. O que isso significa? Existe um cronograma de pagamento onde, pelo critério da idade e do benefício ativo, então o aposentado que está recebendo o benefício agora e com mais de 60 anos, nessa competência de março, ele já passa a receber essa diferença integralmente. Já os mais novos, os que tiveram os benefícios cessados ou transformados em outro benefício, acaba entrando no cronograma que vai até 2022. E esse valor, essa diferença no valor é muito grande? Em média seria... O que a determinação da ação civil pública trouxe? O cálculo antes de 99 era 100% de todos os salários. Então, se a pessoa trabalhou 4 anos, vai se pegar os 4 anos, dividir numa média aritmética, trazer o seu salário de aposentado. Porém, a regra mudou em 99, da Lei Geral de Benefício, dizendo que seriam 80% dos maiores salários. O que quer dizer os maiores? É que 20% dos menores ficariam fora do cálculo. Isso elevaria o valor do benefício de uma forma ou de outra, salvo aquele segurado que não tinha nenhuma competência de valor menor. Então vamos tentar fazer com que as pessoas que estão em casa, quem dessas pessoas aqui que estão assistindo, podem ou talvez tenham esse direito dessa revisão? O que eles têm que fazer? Tem que, através do seu próprio CPF, consultar no site do INSS, só pelo CPF, se o benefício por invalidez ou o auxílio-doença existe diferenças a receber. Aí você vai me perguntar, essa análise feita pelo INSS, ela é absoluta? Ela é sempre correta? Eu creio que se a pessoa tiver acesso a um profissional habilitado no meio previdenciário para conferir esses cálculos, eu creio que não é nenhum erro. O cidadão pode fazer isso, pode encontrar erro. Da mesma forma que mudou a legislação e o INSS não enquadrou os seus sistemas, também agora nessa análise, para se pagar reconhecer essas diferenças, pode ter alguns erros. Então basta buscar um profissional para tentar refazer e conferir esses cálculos. É um direito de cada aposentado. E quem está recebendo ainda então esse benefício, esse valor muda a partir de agora? Sim, a revisão ela diz o seguinte: recalcula-se o valor do salário que o aposentado tem, gera-se as diferenças. As diferenças é recebida dentro desse cronograma. Os mais velhos e que estão com o benefício ativo já recebem agora a partir da competência março. Agora, vai aumentar a renda? Sim. Depende de qual salário que o aposentado tinha na época, isso vai chegar no máximo a um limite aí de 15% a 20% do salário que ele já tinha de aposentado. Como é que esse valor, principalmente dessa diferença, né, vai ser pago? Ele vai ser pago de uma vez só, não há parcelamento, não há nada. Há um cronograma de pagamentos. Escalonaram acima de 60 anos, até 50 anos, até 46 anos, e os jovens em até 46 anos, com benefícios que já estejam cessados ou ativos até 2022. Nossa. Então é necessário conferir no site do INSS se há diferença. Se lá tiver a diferença, a pessoa vai aguardar uma correspondência em casa para saber quando está o cronograma de seu recebimento. Mas se o segurado não quiser aguardar essa carta, ele pode comparecer a uma agência da Previdência
depois que ele conferir no site, e pedir a previsão desse pagamento. Para qual ano? De agora, março de 2013 até 2022, ele vai receber essa diferença. Mas esse reajuste já no salário para quem está recebendo já acontece? Ou agora, a partir de março. Já começa a acontecer. Só essa diferença que vai ter esse valor, esse tempo maior, né? O que aconteceu na ação civil pública, onde envolveu o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Gestão da União, o Ministério Público Federal da Justiça Federal de São Paulo, foi isso. A maior negociação das entidades envolvidas foi de que a revisão seria instalada a partir da competência máxima, todos que estão ativos terão seus salários reajustados da revisão. Porém, as diferenças dentro de um escalonamento, porque existem diferenças de 30 mil, 40 mil. Nossa, isso que eu iria te perguntar, a gente fala sobre isso. Daqui a pouquinho tem uma ligação, não é isso, Robson? Exatamente. Vamos saber quem está na linha para falar com a gente ao vivo. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Moraci Farias de Moura. Moraci, você fala de onde? Eu falo do Garavelo Parque. A sua pergunta, a sua participação? A minha pergunta é o seguinte, eu queria perguntar para esse senhor aí, eu esqueci o nome dele. Jovini. É o seguinte, eu sou aposentado por invalidez permanente. Eu contribuía com o teto máximo. Dizem, eu não sei, que eu não entendo dessas coisas, dizem que o meu salário seria 4.159 e uns quebrados. Só que eu não recebo isso. Eu não recebo isso e pago 332,32 de imposto de renda. Dizem que, no meu caso, como aposentado por invalidez, tem uma lei que é proibido cobrar imposto de renda. Não sei também. Então eu queria fazer essas perguntas para ele ver se ele tem condições de esclarecer, se ele sabe se isso é verídico, que pode ser cobrado ou não, você está entendendo? E uma outra coisa, dentro disso eu recebo hoje 2.590 e alguma coisa. Mas só que eu tenho um empréstimo de R$1.400. Aí eu queria que ele me respondesse que a minha dúvida é essa, se eu tenho direito mais alguma coisa. E em cima disso tem um auxílio doença que é a minha esposa que cuida de mim, porque eu não tenho condições de tomar banho sozinho, eu não tenho condições de andar. A minha vida é de uma cadeira de roda para uma cadeira. Ótimo, obrigada pela sua participação, Jovinho. O que ocorre, o Mauraci, se eu ouvi bem, né? O que ocorre, são 3 colocações dele. Se ele tinha um cálculo sobre o teto, ele tem que fazer uma análise na carta de concessão do benefício se ele está enquadrado nas revisões do teto, que é um outro tema de outra revisão judicial. Isso é um tema que ele tem que procurar um profissional para verificar sobre esse cálculo. Se é 2.500, se é 3, se é 4.100, quanto seria? Isso é uma análise de revisão econômica do valor do benefício do senhor. Segundo ponto que o senhor colocou, esse auxílio doença que o senhor fala da esposa, é uma majoração, Mariana, que a lei diz o seguinte: todas as pessoas que estiverem além de incapacitada para o trabalho, inválida para os atos da vida civil, se locomover sozinha, cuidar de sua higiene pessoal sozinho, todos esses fatos da vida civil que vai além do trabalho, existe uma majoração na lei de 30% do valor do benefício. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que requerer isso ao INSS, e será acrescido, após perícia médica, verificada pelo médico do Instituto, esse valor majorado para que a esposa dele ou ele contrate qualquer pessoa. Esse valor é para isso mesmo, não há nenhuma distorção na lei. Então ele tem que buscar perícia para verificar isso. Sobre o imposto de renda, nesta mesma perícia, há de se verificar se o benefício dele, no caso ele falou que está numa cadeira de roda, se as limitações dele forem tamanhas, ele pode ter direito sim à isenção do imposto de renda. Ele tem que buscar a agência da Previdência Social e agendar os 2 tipos de serviços. Uma perícia médica específica para isenção do imposto de renda e para o acréscimo da majoração da aposentadoria por invalidez, o que nós chamamos de superinvalidez. Tá ok, mais uma participação ao vivo por telefone. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Moacir Batista Lima. Moacir, você fala de onde? Eu falo de Jardim Cristal, Aparecida de Goiânia. A sua pergunta? A minha pergunta é o seguinte, que eu sou aposentado proporcional, não por invalidez e nem por pensão. Eu sou proporcional por tempo de trabalho. E eu trabalhei na mineração, na Sama, no asbesto. Eu aposentei em 97, dei entrada em 97, saiu em 98.
se está enquadrado dentro dessa avaliação. Sr. Moacir, se o senhor aposentou proporcional, acredito eu que o senhor não trabalhou todo o período do senhor na SAMA, na mineração. Uma vez que todos os mineradores que trabalham nessa área periculosa, principalmente que até anterior à legislação de 97, todos têm direito a uma aposentadoria especial, onde os proventos são integrais. É necessário uma verificação mais detalhada do caso do senhor. Eu peço ao senhor que procure um profissional na área previdenciária para que verifique se o senhor tem intermitentemente 15 anos de trabalho em mineração em mina, ou 20 ou 25 anos, dependendo do caso que tem que se analisar, para que o senhor verifique que o senhor tem direito a essa aposentadoria especial. Se foi deferida uma aposentadoria equivocada pelo INSS, o senhor pode entrar com a revisão para que o senhor faça jus ao melhor benefício para o senhor financeiramente. Bom, para a gente finalizar, como é que a pessoa pode ter essas informações e se enquadra nessa diferença? Qual é o site? No www.previdencia.gov.br, ele vai entrar com o CPF, verifica se lá gerou diferenças ou não. A partir daí, para que ele saiba dentro do cronograma, se não tiver um acesso tão completo pela internet, ele vai até uma agência com essa impressão e falar: eu quero verificar quando eu vou receber essa diferença. E se de fato não houve diferença, como eu disse no começo, esses 11 milhões, de 17 milhões de aposentados, 11 milhões não geraram diferença. É como se recalculasse a renda desse aposentado e continuasse a mesma. Tá ótimo, Giovanni. Obrigado pela sua presença, obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite a todos. Boa noite.